Bom dia, mulheres! Para quem não me conhece, eu sou a Josi, criadora do grupo Ouvindo com Elas. Eu estou muito feliz, estamos iniciando uma nova leitura. Esse já é o nosso terceiro livro no nosso grupo. Tem sido maravilhoso e vai continuar sendo. Meninas, Deus tem um tesouro aqui nessa leitura, eu sinto isso queima no meu coração. Esse livro, ele foi escrito e você vai perceber que a leitura é uma história, é uma alegoria. É como Jesus falava através de parábolas, porque assim o povo entendia melhor. E é nesse segmento que a autora Hannah Hurnard, ela trouxe essa preciosidade até os nossos corações. Vamos juntas, pés como os da corça, nos lugares altos. Vamos lá? Iniciando. Eu quero ler aqui o prefácio a essa alegoria. Certa manhã, durante a leitura bíblica do dia em nosso acampamento da missão na Palestina, nossa jovem enfermeira árabe leu na luz diária: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Cantares 2:8. Quando alguém perguntou a respeito do significado do versículo, ela levantou os olhos com um feliz sorriso de compensação e disse: quer dizer que não há obstáculos que o amor do nosso Salvador não possa transpor e que para ele montanhas de dificuldades são tão fáceis como uma estrada asfaltada? Do jardim atrás da casa da missão, ao pé do Monte Gerizim, sempre observávamos as gazelas subindo as encostas da montanha, saltando de rocha em rocha com extraordinária graça e agilidade. Seu movimento era um dos mais belos exemplos da exultante e evidente facilidade com que transpunham obstáculos. Nós, os que amamos ao Senhor do amor e queremos segui-lo, quão profundamente almejamos o poder de transpor todas as dificuldades, provas e conflitos da vida com a mesma exultante e triunfante disposição. Aprender o segredo de uma vida vitoriosa tem sido o desejo do coração de todos os que amam ao Senhor. Sentimos que daríamos tudo para viver nesta terra e durante esta vida, nos lugares altos do amor e da vitória, capazes sempre de vencer o mal, a tribulação, a tristeza, a dor e todas as coisas erradas, transformando tudo em motivo de louvor e glória a Deus para sempre. Como cristãos, sabemos, pelo menos teoricamente, que na vida de um filho de Deus não há nada secundário e que Deus permite mesmo as mais cruéis injustiças como gloriosa oportunidade de reagirmos a elas de modo tal que o nosso Senhor e Salvador seja capaz de implantar em nós, pouco a pouco, seu próprio caráter amoroso. Cantares de Salomão expressa o desejo do coração humano de se unir a Deus de maneira plena e completa. Deus nos fez para si próprio e nossos corações nunca podemos conhecer o descanso e a perfeita satisfação, a não ser nele. É a vontade de Deus que alguns de seus filhos conheçam essa profunda união com ele através do perfeito florescimento do amor humano natural encontrado no matrimônio. Para outros, é igualmente sua vontade que essa mesma união perfeita seja conhecida através da experiência da completa negação desse desejo natural de casar e constituir família e da aceitação das circunstâncias da vida que lhes negam essa experiência. Esse instinto de amor tão profundamente implantado no coração humano é o supremo caminho pelo qual aprendemos a desejar e amar o nosso próprio Deus acima de tudo o mais. Nenhum reconhecimento mental do ego a ser morto para o pecado, nem a procura de um meio ou disciplina que crucifique
A vontade podem alcançar os lugares altos da vitória e união com Cristo. O único caminho é aprender a aceitar, dia após dia, numa constante renúncia, a nossa própria vontade, as verdadeiras condições e provas permitidas por Deus mediante pessoas com as quais temos de viver e trabalhar e as coisas que nos acontecem. Cada aceitação da vontade divina torna-se um altar de sacrifício, e cada renúncia e abandono de nós próprios em favor da sua vontade nos leva mais além, no caminho, rumo aos lugares altos, para onde Ele deseja conduzir seus filhos enquanto aqui viverem. A aceitação do mal e o triunfo sobre ele, a convivência com a tristeza, a transformação da dor em algo incomparável e precioso, o aprendizado, através de constante e alegre rendição, o conhecimento do próprio Senhor, do amor, de um modo diferente, a experiência de uma união inquebrantável com Ele. São as lições alegóricas desse livro. Os lugares altos não representam o céu após a morte, mas a gloriosa experiência dos filhos de Deus no presente, se seguirem o caminho que Ele escolheu para eles. Talvez o Senhor use esse livro para confortar alguns de seus amados que têm como companhia a tristeza e o sofrimento, ou que andam na escuridão e são aguçados pela tempestade. Talvez ele ajude a entender o novo sentido dos acontecimentos, pois as experiências pelas quais estão passando são parte de um maravilhoso processo pelo qual o Senhor está tornando real em suas vidas a mesma experiência que fez Davi e Abacuque gritarem exultantes: o Senhor Deus fez os meus pés como os da corça e coloca-me sobre os lugares altos. Salmos 18:33, Abacuque 3:19. Primeira parte: ao anoitecer pode vir o choro. Salmos 35. Capítulo 1. Convite aos lugares altos. Essa é a história de como a grande medrosa se libertou da sua família temores e acompanhou o pastor para os lugares altos, onde o perfeito amor lança fora o medo. Por vários anos, a jovem havia estado a serviço do pastor-chefe, cujos rebanhos eram apacentados no Vale da Humilhação. Ela vivia na Vila da Grande Apreensão, num tranquilo chalé branco, em companhia de misericórdia e paz, suas amigas e companheiras de trabalho. Embora ela amasse o seu trabalho, desejasse intensamente agradar ao pastor-chefe e algumas vezes se sentisse feliz, ela estava consciente de que diversas coisas prejudicavam o desempenho de seu trabalho, causando-lhe angústia secreta e até humilhação. Em primeiro lugar, ela era aleijada dos pés. Estes eram tão deformados que a obrigavam a tropeçar e a manquejar durante o seu trabalho. Seu rosto, desfigurado pela boca torta e inexpressiva, dificultava-lhe a fala. A grande medrosa sabia que esses repugnantes defeitos poderiam ser a causa do assombro e das ofensas de muitos dos que sabiam que ela estava a serviço do grande pastor. Com toda a força do coração, ela desejava livrar-se completamente dessas deficiências e tornar-se bela, graciosa e forte, como tantos outros que estavam a serviço do pastor. Mas ela temia a possibilidade de nunca se libertar desses dois defeitos físicos que continuariam, portanto, prejudicar-lhe o serviço. Havia ainda outra grande dificuldade em sua vida. Ela pertencia à família Temores. E seus parentes estavam espalhados por todo o vale. Era-lhe difícil livrar-se deles. Como órfã, ela era deixada sob a responsabilidade da tia sombria agourenta, que morava com suas duas filhas, a desanimada e a rancorosa, e com o filho covardia, que habitualmente perseguia e atormentava de modo terrível a pobre prima.
Como a maioria das outras famílias do Vale da Humilhação, os temores também odiavam o pastor e tentavam boicotar os seus servos. Sentiam-se muito ofendidos pelo fato de um dos seus estar a serviço do pastor. Assim, além de tentarem por todos os meios persuadi-la e afastar-se do seu emprego, eles resolveram que ela precisava casar-se imediatamente. Com quem? Com o primo Covardia. Um meio de fazê-la permanecer com seu próprio povo. Se ela rejeitasse essa proposta, o casamento seria realizado mesmo à força. Pobre grande medrosa, esmagada sob o horror desse pensamento e sempre atemorizada diante dos parentes, não sabia como resistir aos intentos deles. Ela simplesmente assentou-se acovardada diante deles, repetindo sempre que nada a induziria a casar-se com Covardia, embora não conseguisse livrar-se da presença da família. Era quase noite, quando a família finalmente dispensou a jovem ao final da infeliz e demorada reunião. Com um suspiro de alívio, ela se lembrou de que o pastor deveria estar guiando seus rebanhos ao lugar de sempre, onde iam beber num lago ao lado de uma queda de água, fora dos limites da vila. Grande Medrosa costumava ir todas as manhãs a esse lugar ao encontro do pastor, a fim de receber dele as ordens para o dia. À tardezinha ela voltava, a fim de relatar o dia de trabalho. Era hora de ir ao encontro dele à margem do lago. Por certo, ele a ajudaria, impedindo que os seus parentes a afastassem dele, e a livraria da escravidão de um casamento com o primo Covardia. Ainda trêmula de medo, e sem parar, nem mesmo para enxugar as lágrimas que lhe escorriam pelas faces, ela fechou a porta do chalé e correu em direção ao lago. A luz tranquila do crepúsculo enchia o Vale da Humilhação com os últimos raios dourados, enquanto ela deixava a vila e atravessava os campos. Além do rio, as montanhas que circundavam o leste do vale erguiam-se como trincheiras tingidas de vermelho, ao passo que belas e misteriosas sombras cobriam seus profundos desfiladeiros. Naquela calma tarde tão cheia de paz, lá se foi a pobre e assustada Grande Medrosa, ao lago onde o pastor a esperava. E ela lhe contou o seu drama. "O que farei?" exclamou ao terminar o relato. "Como fugir? Eles não podem forçar-me a um casamento com meu primo Covardia, ou podem? Ah!" E um grito assustado escapou-lhe ao pensar em tal matrimônio. "Se o fato de eu ser Grande Medrosa já é horrível, só em pensar em me tornar a senhora Covardia pelo resto da vida será uma chance de escapar desse grande tormento. Está além das minhas forças." Mas o pastor disse: "Não se assuste, nem se atemorize." Ele disse com ternura: "Você está a meu serviço, e se confiar inteiramente em mim, eles não poderão forçá-la a nenhum tipo de aliança familiar. Mas você nunca deveria ter recebido seus parentes temores em seu chalé, pois eles são inimigos do rei a quem você serve." Eu sei, exclamou ela. "Mas acontece que sempre que encontro qualquer dos meus parentes, sinto-me sem forças, apesar de tentar vencê-los. Enquanto eu morar no vale, eu não posso me livrar deles. Eles estão em toda parte, e agora que planejam dominar-me de novo, não tenho coragem de aventurar-me a sair da minha casinha, com medo até de ser raptada." Enquanto ela falava, erguia os olhos aos picos das montanhas lindamente iluminados pelo pôr do sol, além do vale e do rio. Então exclamou ansiosa: "Ah, se eu pudesse fugir desse Vale da Humilhação e habitar nos lugares altos, completamente fora do alcance de todos os temores de todos os parentes meus." Nem bem acabara de pronunciar essas palavras, para seu completo espanto, o pastor falou: "Tenho esperado tanto por essa sugestão sua. Seria mesmo melhor que deixasse o vale e fosse para os lugares altos, o lugar aonde eu mesmo desejo levar você. Os declives mais baixos daquelas montanhas que você avista do outro lado do rio são os limites, as fronteiras do reino de meu pai, o reino do amor.
Temores de qualquer espécie não podem morar lá, porque o perfeito amor lança fora o medo e tudo o que atormenta. Ela o olhou, estática, maravilhada. Ir para os lugares altos, exclamou, e morar lá? Ah, se eu pudesse! Por meses e meses esse desejo tem me perseguido. Penso nisso dia e noite. É um sonho impossível. Eu nunca chegaria lá. Eu sou aleijada. E olhou os pés deformados enquanto falava. Seus olhos encheram-se de lágrimas de desalento. Essas montanhas são tão íngremes e perigosas. Não dá. Contaram-me que só as gazelas e as corças podem caminhar a salvo por elas. Uau, meninas, esse foi nosso primeiro áudio. Eu não sei você, mas eu já pude sentir a presença do Senhor. Te espero amanhã. Um dia de bênção para você.